Neste vídeo nós vamos falar de um assunto bastante peculiar, que sempre me intrigou muito, que é a temperatura de uma cor, né? Muitas vezes a gente olha para uma TV e vai ajustar as cores e aí aparece um elemento de interface onde a gente fica dizendo se a cor vai mudando a cor, ou às vezes você vai comprar uma lâmpada e a lâmpada tem nela um, um rótulo dizendo qual é a temperatura dela, né? E mais não intuitivo ainda nesse processo é o fato de que as temperaturas mais baixas ficam parecendo com ferro em brasa e as temperaturas mais altas parecem com gelo. Então esse é o processo que, digamos, é uma terminologia que é muito usada na indústria e no nosso dia a dia de cor, que eu gostaria de abordar nesse vídeo de hoje. Nós já vimos que cor é um espectro, quer dizer, cor vem de um espectro de fontes radiantes, né? Ou das próprias fontes, ou da reflexão que as cores têm sobre as superfícies, né? Nós mostramos esse exemplo aqui já, onde nós medimos diretamente as cores do pimentão, da banana, da maçã, etc. E aqui estavam a curva da intensidade luminosa, da radiância luminosa em função dos comprimentos de onda, né? Nós já vimos também uma coisa também que a gente pode observar, não vimos ainda esse slide é tirado aí da internet, onde essas duas pesquisadores mediram o céu, a luz que vinha do céu em diversas condições diferentes. Tem isso aí. Vimos também que no CIE existem iluminantes padronizados, quer dizer, você pode usar uma fonte, entre aspas, padrão, né? O elemento D65 é um que nós tratamos, né? Esse que simula as lâmpadas antigas de filamento. Isso aqui é uma medida média de luminosidade por dia. Lâmpadas fluorescentes têm um espectro um pouco diferente. Agora, o que é a cor e a temperatura? Como é que essas duas coisas se relacionam? Essas duas coisas se relacionam, eu acho que esse estudo vem da astronomia, pela forma do espectro de radiância emitida por um corpo negro. Corpo negro aí pode uma das aproximações de corpo negro, que corpo negro é um conceito teórico da física, mas uma das aproximações seria, por exemplo, uma barra de aço que, ao ser aquecida, aqui ela vai mudando de temperatura, né? Aqui ela está com menos temperatura do que aqui na ponta, então você vê que ela vai mudando. E na realidade, pela física, a gente consegue, com as hipóteses de corpo negro, você consegue tirar qual é o comprimento, qual é o espectro da fonte luminosa para cada uma das temperaturas. Naturalmente, as temperaturas, à medida que você vai aquecendo, ele vai emitindo mais fonte luminosa, então as intensidades vão aumentando. Mas não é esse o ponto que se avalia, né? Quando um astrônomo médio pega o espectro de radiância de uma estrela, ele estima qual é a temperatura dela, ele não leva muito em conta a questão da intensidade em si, porque isso provavelmente está mais ligado às capacidades dos instrumentos de leitura, mas sim a forma do espectro. A forma do espectro é que vem definir qual é a temperatura daquela estrela. De relacionar a forma do espectro, cada espectro desse corresponde a uma certa cromaticidade, e essa cromaticidade, então, ela diz qual é a temperatura, está associada a uma certa temperatura. Então esse é o conceito que liga cor com
temperatura, que são conceitos, na minha visão original, digamos assim, uma coisa muito distante. A primeira vez que eu vi isso, achei muito estranho. Então vamos lá rever aqui, pegando aqui uma emprestado aqui da Sunrise, é, algumas definições. Corpo negro é um material que é aquecido, que emite luz como resultado de estar quente. O espectro do corpo negro é determinado apenas pela temperatura. Uma lâmpada incandescente, um fogão elétrico quente tem aspectos que são boas aproximações de corpo negro. A temperatura de uma cor passa a ser qualquer fonte que tenha as coordenadas de cromaticidade de um corpo negro. Então, quando você tem uma fonte que tem a mesma coordenada de cromaticidade que um corpo negro, você diz que aquela fonte está naquela temperatura. Então, os termos temperatura de cor e temperatura do corpo negro não são sinônimos, mas elas são relacionadas através desse cálculo de cor, tá? Da cromaticidade que tiver. Porque, claro, espectros diferentes podem possuir a mesma temperatura de cor. Nós já vimos essa questão de que os espectros podem ser diferentes, mas as percepções que a gente tem deles são equivalentes. Quando isso ocorre, a gente correlaciona esses dois espectros e diz que eles têm a mesma cor. É o tal do metamerismo também, né? E, finalmente, a temperatura de cor correlacionada é um certo extensão desse conceito de cor, aonde a gente permite que uma cor que não seja exatamente daquela mesma cromaticidade, mas que você pega a cor, você diz que a temperatura, quando você não diz que a temperatura, que aquela fonte tem uma certa temperatura, mas tem uma temperatura correlacionada, quer dizer que ela não é igual, mas é a mais próxima. O corpo negro mais próximo dela seria aquele. Tá? Isso, então, aqui estão uns exemplos que mostram assim a situação nossa. Aqui embaixo você vê a temperatura de cor variando de 2.000 a 10.000 graus Kelvins. Né? Na parte de baixo a gente tem vela, tem essa lâmpada de filamento. Né? E aqui você tem, por exemplo, o pôr do sol é uma situação próxima dessa. À medida que o dia passa, nós ficamos com cores mais quentes, digamos assim, né? 5.500 já é uma coisa mais branca. 6.500, que às vezes a gente compra lâmpadas nessas coisas, é um branco que parece aquele branco hospitalar já. É uma coisa bem forte, né? Então depende da luminosidade. Geralmente o 7.500 é mais nos lugares onde tem neve, etc. Aqui tem uma coisa interessante, que é essa lâmpada que é usada por carro de polícia e ambulância, que é uma luz por volta de 6.000, que é uma luz que incomoda. Quando tem esse espectro, ela é usada justamente para chamar atenção, para que a gente possa ter atenção. Então, aqui, todas essas então, isso é uma correlação, entendeu? Aqui talvez tenha uma síntese final desse assunto, que aqui mostra o que eles chamam de Planck e locus, é o lugar geométrico, né? Locus é o lugar geométrico, de onde estariam, quando você pega um corpo negro, uma barra de ferro, e vai aquecendo, ela fica vermelha primeiro, depois ela vai subindo, depois fica mais amarelada, depois fica branca e depois vai para o azul. Então, essa imagem foi tirada aqui da Wikipedia. Ela ilustra bem essa coisa. Então, essa curva é o lugar geométrico das cromaticidades de um corpo negro, correlacionada com a sua temperatura, e essas linhas aqui que se aproximam mais são as maneiras que são utilizadas para dizer que uma fonte que tem essa luz ou tem essa coordenada de cromaticidade, onde está aqui o ponto vermelho, ela se correlaciona com uma temperatura de cor correlacionada. Quando está em cima da curva é a temperatura de cor, quando está próxima ela é correlacionada. Só uma linguajar. Então é isso. Cor é um assunto bastante complexo, e eu sempre achei muito curioso esse conceito de associar cor a uma certa temperatura. Mas isso está forte na nossa sociedade, e você vê isso em qualquer loja que venda lâmpadas, etc. Você
você já tem essa associação feita.